Nesse vídeo nós vamos falar sobre o quadro Os Comedores de Batata de Van Gogh. Então eu vou mostrar para vocês o que ele significa na história e também por que ele é um dos quadros mais importantes da história. Então fica comigo até o final desse vídeo e aproveita para já se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, como eu falei para vocês, esse quadro se chama Comedores de Batata e ele foi feito por Van Gogh em 1885. Atualmente, ele se encontra no Museu do Van Gogh em Amsterdã. E esse quadro ele foi feito então na primeira fase de Van Gogh, que é conhecida como a fase holandesa, e ele tem algumas influências do realismo do pintor Jean-François Millet. Então, antes da gente falar efetivamente sobre a obra em si, eu vou dar um contexto geral para vocês entenderem mais sobre essa obra. Então, em 1845, na Irlanda, começou a se espalhar uma grande peste. Então, essa peste, ela pegou as batatas. Então, era um fungo que ele se alastrou por toda a plantação de batata na Irlanda. E como a batata, ela era um dos principais alimentos, se não o principal alimento no prato de um irlandês, o que aconteceu é que muitas pessoas começaram a passar fome, porque depois de alguns dias da plantação, todas as batatas apodreciam, e isso tudo por causa de um fungo. E aí então isso durou de 1845 até 1849 e muitos irlandeses morreram, ou senão eles foram para outros países como Grã-Bretanha, Canadá, Estados Unidos, mas nem todos tinham essa oportunidade de sair desse local. E como alguns não conseguiam, o que acontecia é que eles passavam fome. E hoje em dia existe uma estátua que ela está exposta, como eu estou mostrando aí para vocês. Elas são uma homenagem às vítimas dessa grande fome que aconteceu no século XIX. E se vocês lembrarem também, nesse meio tempo, então, de 1845 a 1849, em 1848 aconteceu a Primavera dos Povos. Então, nesse meio tempo, muitas crises, muitas revoluções aconteceram na Europa, se tornando um caos total. E aí, dando esse contexto, então agora a gente começa a falar sobre essa obra, Os Comedores de Batata, de Van Gogh. Por mais que Van Gogh tenha elaborado em 1885, a gente consegue relacionar com esse período de grande fome que aconteceu em 1845 até 1849. Então, nessa obra, ele retrata algumas expressões muito cansadas. Também ele mostra as habitações extremamente humildes. Essa iluminação que ele usa, então o claro e o escuro, também passa essa impressão. Então ele quis representar essa desesperança dos proletariados do século XIX. E não só o proletariado, mas também os camponeses, que eles necessitavam desse alimento, então a batata, para eles conseguirem sobreviver. Ele conseguiu ali enfatizar a simplicidade das pessoas e também a escassez de recurso tanto na alimentação quanto no local em que elas habitavam. Agora, como é que esse tipo de obra pode aparecer no vestibular e o que eles podem cobrar de vocês? Como eu dei o contexto sobre as crises e a grande fome, eles podem cobrar isso. Então, falar sobre a Primavera dos Povos, as crises que aconteceram nesse período. E aí, no caso da Primavera dos Povos, ele poderia falar como sendo a grande fome uma das causas que gerou essa grande crise que aconteceu em 1848 na Europa inteira. Então, é assim que eles podem cobrar de vocês na hora da prova. Agora, você sabendo qual é o contexto desse quadro, fica mais fácil para você conseguir resolver uma questão caso ela apareça. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos, coloca aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Se você quer que eu fale sobre algum quadro que já caiu no vestibular e você ainda não viu nenhuma explicação sobre ele, coloca aqui que eu estarei respondendo e com certeza eu vou fazer um vídeo daquilo que vocês pedirem, tá certo? Então, muito obrigada e até a próxima!